Pai, em nome de Jesus, com temor e tremor, Senhor, nós estamos prontos para falar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos ouvir só a Tua voz, mais nenhuma. Não permita que o inimigo nos atrapalhe e que a nossa mente também não obstrua tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, nesta noite, de uma forma ímpar, inconfundível, no nome precioso de Jesus. Amém. No livro do Gênesis, nós temos a história de como tudo começou. E Deus nos fez para sermos campeões, imbatíveis, dominadores, parecidos com Ele, reinando, sem mácula, perfeitos. Mas o diabo veio e estragou, não o que Deus queria, mas estragou a vida daqueles, e tem estragado, que não prestaram atenção e não entenderam o propósito de Deus. O título dessa mensagem: Deus, restaura a minha vida. Ela tem como subtítulo: Levanta o abatido. E eu não quero demorar nessa mensagem, porque eu quero orar pelos irmãos ao final. Mas vamos começar lendo como é que aconteceu, para que você se lembre. Eu estava ouvindo um pastor um dia pregando uma mensagem no YouTube. E ele dizia: por incrível que pareça, de vez em quando nós precisamos ser lembrados quem somos, ou como Deus nos fez, o que Deus pensou acerca de nós, porque nós andamos num emaranhado de confusão, de tantas propostas, de tantas palavras, que muitas vezes nós cremos que somos aquilo que não somos, e não cremos que somos aquilo que deveríamos ser. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, e depois eu vou dizer Gênesis 3, versículo 6. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu quero voltar aqui no versículo 26 e chamar a atenção. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E você poderá pensar: ou Deus tem muita semelhança, porque como tem gente diferente uma da outra. E se você vai de um país para o outro, então você vê que as pessoas são bem diferentes. Mas essa semelhança que ele está dizendo aqui, ele está dizendo assim: façamos o ser humano à nossa imagem,
de acordo com aquilo que nós, o Filho e o Espírito Santo, somos. E ele diz o que é: dominem eles sobre os peixes do mar. Uma das questões mais importantes de Deus na nossa vida é que Ele nos fez, preste muita atenção no que eu vou falar, está gravado, se você disser que eu disse o contrário, está gravado. Deus nos fez para sermos tipos de Deus. Preguei há uns domingos falando sobre José, um tipo de Cristo, e que nós somos um tipo de Cristo. José veio antes, anunciando, e nós, depois que ele morreu e ressuscitou, ele nos deixou para que nós fizéssemos as mesmas coisas e maiores coisas fizéssemos. Isso é um tipo, isso é semelhança. Ou você pensa que Deus fez a imagem e semelhança para parecer com ele? O nariz, tem um que tem um nariz chato, o outro tem um nariz afilado. Como é que é Deus? Nariz chato ou nariz afilado? Um é escuro, outro é claro. Um é alto, outro é baixo. Como é que Deus é? Ele é alto ou ele é baixo? Então está falando da semelhança que há nele, o caráter de Deus. Ele criou o homem para que o homem tivesse o seu caráter e o poder dominador sobre tudo aquilo que ele pode dominar. Não dominar o outro homem, mas dominar inclusive aquilo que faz com que o homem deixe de ser o homem que Deus fez para ser. Quantos entenderam? Quando você percebe que o inimigo está entrando na vida de uma pessoa para deturpar, para estragar, você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis para atuar como Deus. Por isso que nós dissemos, em nome de Jesus, não faça no seu nome, mas nós vamos conseguir. Mas, no capítulo 3, nós vemos a queda do ser humano. E o versículo 6, primeiro vou ler o versículo 3, mas do fruto da árvore, Deus diz, olha, vocês podem fazer tudo, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, disse ele, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Porque a serpente não estava entendendo que tipo de morte que Deus estava falando. E realmente, eles acabaram de comer e não morreram. E parece que eu vejo a serpente dizendo, eu não disse? Vocês agora ficaram iguais a Deus. É por isso que ele não queria. Mas ele não entende, assim como o mundo não entende a nossa morte. O mundo pensa a nossa morte de uma forma diferente da que pensamos, porque a nossa morte é morte para uma vida errada, por uma vida que tem prazo de validade, e renascemos por uma vida nova, que não tem prazo mais de validade, vai embora, toda a vida, eternamente. Ora, Deus sabe que no dia, e continua a serpente, que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, risca na sua Bíblia assim e sublinha, parecia agradável. Parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos. Sublinhe, muito atraente aos olhos. E além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. Aqui nós temos o veredito final. Aqui nós temos a palavra de Deus sendo cortada e o arruinar da vida
deste casal que Deus tinha tanta intimidade com eles. Amados, o Satanás, o tempo todo, a função dele o tempo todo é desqualificar aquilo que Deus fez. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu gosto de estar sempre repetindo. O problema de Satanás não é contigo, é com Deus. Não tem um ditado que diz assim: a briga é entre a maré e o rochedo, e o problema é que você está entre a maré e o rochedo, e você leva a pancada que você não tinha que estar levando. O problema é que Satanás quer desqualificar a Deus e não pode, e ele desqualifica a obra de Deus. E não há nada mais perfeito do que a obra de Deus. Eu te lembrei ali quem foi você. Então aqui foi Adão. Mas depois que isso acontece, no capítulo 5, no versículo 3, diz que quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança. Gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem. Então havia agora uma ruptura. Note que Adão e Eva foram feitos à semelhança de Deus. A partir do pecado, nós fomos gerados. Não, mas eu sou gerado à semelhança de Deus, com Adão no meio. Então, se você não fizer nada, você vai morrer com o pecado de Adão no meio. Por isso é que você precisa entender que você precisa da restauração, você precisa que Jesus te faça de novo. Por isso que ele disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo, porque todo mundo que nasceu da carne é carne. É como se você nasceu de Adão. E do jeito que você está, você não pode herdar o reino. Você diz que eu sou Deus, que é isso. Você não pode ver aquilo que você está pensando que está vendo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo não é só levantar a mão, irmãos. Nascer de novo significa morrer. Você não pode nascer sem morrer. Você não pode ter duas vidas. Diz que gato tem 7 vidas, mas você não pode ter 2. Você tem que morrer. E para morrer significa anular. Preste atenção, guarda essa palavra. Anular aquilo que foi feito na sua vida, mesmo sem você querer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até agora eu não estou falando de religião. Eu não estou falando da Shalom, da Assembleia de Deus, da Batista, Presbiteriana. Eu estou falando daquilo que Deus falou, e está nua e crua a palavra aqui, dizendo: se você permanecer assim, você tem um vírus na sua vida que entrou através de Adão e Eva. Mas eu vou providenciar um outro Adão. Então, Adão foi o primeiro e Jesus é o segundo Adão. Todos concordam com isso, amém, amados? Todos conhecem essa palavra. E ele vai restaurar. Como? Com aquilo que você precisaria fazer e não pode fazer. Ele vai morrer por você. Essa é a história do Evangelho. Quando você entende isso, você diz: eu quero Jesus agora. Você nem vai esperar terminar de falar, e você diz: eu quero Jesus agora. Opa, que burrice eu não querer, porque eu não tenho outro jeito. Satanás o tempo todo quer desqualificar e humilhar a vida daqueles que são servos de Deus. Se há uma coisa que Satanás sabe fazer, que o diabo sabe fazer, é desqualificar vidas. E você vai dizer assim: pastora, mas eu conheço pessoas que servem ao diabo. A gente sabe que serve e está no topo da fama, no topo da moda, no topo da grana. Por um tempo, sim, mas quem manda e desmanda nele é o diabo. E ainda que ele esteja no topo e morra no topo, ele vai para o fosso, não vai para o topo. Porque não tem outra saída.
Deus não pode mentir. Mas ele também gosta de tripudiar sobre aqueles que são apenas criaturas, que não aceitaram a Jesus. Ele atua de duas formas: daqueles que aceitaram Jesus e servem a Jesus, ele atua porque é uma vergonha maior. Quando ele desqualifica um servo de Deus, é uma vergonha maior, porque passa pelo lance do exemplo. Você está dando mau exemplo, você está sendo aparência ruim. Você é um crente e fez aquilo, roubou, um crente adulterou, um crente... E a gente, como é que pode? Então o diabo atua nessa ali, porque ele sabe, e nós temos, irmãos, sem nenhuma pretensão de tentar decifrar o que acontece, o que aconteceu, mas recentemente perdemos mais um pastor por suicídio, né? Um amigo, e aí veio uma reportagem dizendo a quantidade de pastores que suicidam por mês. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas o que o diabo está conseguindo fazer é que aquele pastor que pregou, que falou, embora os irmãos dizem, não, mas o pastor foi um instrumento, eu creio em Deus e eu vou continuar lá. Ok, mas é algo terrível para o evangelho. As pessoas dizem assim, por quê? Se fosse um padre também, que entende, sei lá, o padre está ali orando, está lá no convento, ou está ali, ou não sei o quê, e buscando, e de repente ele suicida, opa, então não é bom ser padre. É a mesma coisa. Mas aqueles que não são de Deus, aqueles que não tiveram uma experiência com Deus, o diabo ama tripudiar essas pessoas e faz deles cavalos para montar e tripudiar. Veja os viciados de todo tipo de vício, viciado de drogas, viciado do sexo promíscuo, porque o sexo é de Deus, o outro é que o diabo inventou, para tripudiar sobre aquilo que Deus criou, mas o sexo é de Deus, foi Deus que criou isso tudo, e eu li aqui, multiplicar, eles façam isso, façam aquilo, e ele fez tudo bem feitinho, e o diabo faz as coisas contrárias, sexo contrário, sexo errado, não vamos entrar nesses detalhes. Qual é a sua intenção? Sua intenção é atrofiar o interior do homem, e ele tem conseguido isso, irmãos. De vez em quando eu estou andando pela rua, ou a gente está assim, indo para algum lugar de carro, e Vera, eu estou dirigindo, prestando mais atenção no trânsito, e a Vera, então, ela está mais solta, e ela diz, olha lá, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia daquela vida. Aí a gente vê uma pessoa travestida de homem ou de mulher, e outro bêbado na rua, caindo, e as pessoas, irmãos, as pessoas rindo. Você sabe que agora, recentemente, eu estou com 67 anos de idade, um cara de 50, mas tenho 67. Os irmãos acreditem em mim, por favor, acreditem que eu tenho 67. Mas eu aprendi um dia desse, e eu estou passando para quem quiser. Quem quiser fazer, faça. Mas eu aprendi um dia desse. Eu não zombo mais de bêbado, não rio de bêbado, não conto piada de bêbado. E se eu contar, você me repreende. Porque pode ser que eu tenha esquecido um dia e conto, irmão, pastor Isaías, opa. Eu estava vendo um pastor pregar e ele falou um negócio, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O diabo tripudiando sobre uma pessoa bêbada, caindo pelo chão e um monte de gente rindo. E disse esse pastor que é uma experiência tremenda, e ele disse que viu as pessoas zombando, ele foi à frente, esperou o bêbado vir, e o bêbado veio, ele segurou o bêbado, e disse, eu quero falar com você, e o bêbado começou a falar com ele, com aquele jeito, né, e tal, e ele falou, Jesus te ama, e o bêbado, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, e o bêbado começou então a entender o que ele estava falando, e disse, mas por que você me parou para falar isso? Nunca ninguém se importou comigo.
E aquele pastor continuou falando com ele, disse: rapaz, você está sendo joguete na mão do diabo, o diabo está tripudiando com a sua vida, porque o que ele quer é isso, e quer que as pessoas zombem da criatura que Deus fez. É criatura de Deus, pode ainda não ser filho de Deus, mas é uma criatura. Todos foram feitos, quando Deus pensou fazer na imagem e semelhança, e a sua semelhança hoje pode não estar funcionando, porque você não está sendo semelhante ao que Deus faz, semelhante ao que Deus é, porque o seu caráter está deturpado. Você pode ter perdido a autoridade sobre o enfermo, perdido a autoridade sobre a imundície, perdido a autoridade sobre o pecador, e você perdeu o poder que Deus te deu. E aquele pastor disse que continuou falando, e aquele homem foi ficando assim, quase sóbrio. Quase sóbrio. E ele disse: eu quero que você vá a uma igreja, eu vou deixar um folheto com você, e colocou no bolso daquele cidadão que estava bêbado. E ele disse que passado não sei quanto tempo, não me lembro detalhes, e também não importa, ele pôde conhecer que aquele que estava bêbado, depois de sóbrio, pegou e procurou, e aceitou Jesus, e é um missionário. Pastor, eu não acredito nisso não. Então, você prefere acreditar em coisas mais fáceis? Por exemplo, o mar se abrir, Lázaro morto há 4 dias ressuscitar? Isso é mais fácil talvez para você. Eu creio, irmão, eu creio. Uma vez eu estava, já contei isso aqui, mas muita gente não ouviu, eu estava numa igreja, e quando fizemos o apelo, vieram à frente algumas pessoas e veio um bêbado, muito bêbado. A igreja metodista em Anchieta, eu estava lá pregando, bairro Anchieta. E quando nós começamos a orar, aquele bêbado ficou endemoniado. Agora você imagina, bêbado e endemoniado. E nada acontecia, porque falava, ele debochava, e era um demônio bêbado debochando, ou um bêbado debochando endemoniado. Mas naquele momento, o Senhor me deu uma estratégia: fala isso. E eu falei para ele sair no original, no nome de Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach. Aquele moço deu um pulo daqui, lá na 4ª fileira assim, voou para trás, caiu sentado lá. Daí a pouco ele levantou e perguntou: o que aconteceu? Sóbrio. Você disse: eu não acredito nisso, pastor. Você prefere acreditar que o mar se abriu? E é muito mais forte do que isso. Que Lázaro, 4 dias morto, ressuscitou. Que 40 anos não faltou comida. Isso você acredita. Mas você não acredita que Deus tem esse poder? Sóbrio. O que o diabo quer é transformar o ser humano num ser deformado. Enquanto que Deus criou para sermos perfeitos, à semelhança dele no poder, à imagem dele, de caráter, de correção, de autoridade, de dominar sobre tudo aquilo que podemos e devemos dominar, de não termos medo absolutamente de nada daquilo que deve estar sob os nossos pés, com a autorização dele. Ao invés disso, nós temos medo, porque o diabo nos deforma. Mas por que ele nos deforma? Porque por um instante nós deixamos de ver aquilo que Deus pediu para ver e fomos olhar para coisas que pareciam agradáveis. Agradáveis. E nós temos que ter cuidado até com os elogios que nos fazem, irmãos. Porque dependendo de como você recebe o elogio que te façam, você pode estar competindo com a glória de Deus. Você pode receber, mas tribute ao Senhor. Até isso nós temos que ter cuidado. E ele transforma, o inimigo vem então e te apresenta algo tremendo, porque olha só, ele não apresentou nada para ela que fosse horrível aos olhos, mau cheiro, gosto ruim.
Absolutamente. Mas ele apresentou algo que enchia os olhos, enchia o coração, era atrativo. E quando ela entrou e meteu o pé no laço, quando ela caiu na armadilha, quando eles caíram nessa armadilha de querendo fazer um bypass, quando eles quiseram fazer o atalho, e como o servo de Deus gosta de fazer atalho. O que é um atalho? Atalho é quando nós não sabemos e não queremos esperar, embora saibamos que temos que chegar daqui até lá, nós damos a volta para chegar. O povo que saiu do Egito queria ir para a terra prometida, mas não queria passar no deserto. Eles queriam sair num helicóptero do Egito para a terra prometida. O deserto significa tratamento e às vezes nós não queremos. E quando alguma coisa nos aperta na caminhada com Deus, imediatamente o diabo se apresenta do lado. Oi, estou aqui, qualquer coisa, aperte a válvula de escape. Quer que eu te lembre alguns? Quando você está sem dinheiro, e sempre foi de bom caráter, sempre foi justo, e quando você começa, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu digo que algumas pessoas não devem ficar falando isso, porque o diabo vai arranjar um jeito de você pagar. Quando você começa a falar, assim não dá, eu não sei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Assim eu não aguento. Aí o diabo apresenta e diz assim, pega isso aqui. Aí você diz assim, mas como é que eu vou pegar? Eu não posso pegar. Um crente não pegaria isso. Aí o diabo fala assim, certamente que isso é bobagem. Com aquele irmão que disse que ele ia jogar na Mega Sena, mas que o pastor ficasse tranquilo, porque se ele ganhasse ele ia dar o dízimo. E o pastor disse para ele, sirva esse dinheiro e o seu dízimo desse dinheiro para a sua perdição, mas aqui não. Não é? Porque as coisas parecem ser agradáveis. E nós embarcamos. Então, note que o diabo, eu disse aqui, queridos, o negócio ficou quente aqui agora, hein? Eu disse aqui que o diabo não tem, já disse outras vezes, não tem o menor poder de fazer o que ele quer na sua vida. Não tem. E a igreja vai dizer amém, espontaneamente. Não tem. Mas você é que dá a ele o direito de decidir sobre a sua vida. Você é que diz, eu deixo. Ele não tem poder de chegar e dizer, não, eu vou entrar aí na sua... Ei, vai entrar aqui? Não, como você vai entrar? Mas você deixa uma brecha, ele entra. Então, meu amado, não venha com essa, não, foi o diabo que veio e me tomou. Não, ele não te tomou, você entregou. Ele não tem autoridade sobre a vida do crente, amém ou não? Ou então, senão, meu Deus é um Deus torto. Mas isso é porque entregou. Ele não forçou, ele conversou. Ele levou Eva no papo. Converse com as pessoas que caíram um dia. Eles vão dizer assim, pastor, irmão, parece que tinha uma coisa me dizendo que eu não quis acreditar. Normalmente é assim ou não é? Quando eu entrei, que eu vi onde eu estava, aí já não dava mais tempo, pastor, e agora só misericórdia, só... Porque é você que entrega. O diabo, eu vou repetir, não tenha medo, o diabo não pode te tomar aquilo que Deus te deu. Se pegou é porque você entregou. Acorde. Então, quando ele entra e tripudia sobre a sua vida, você se sente inútil e impotente para prosseguir. Como isso é terrível. Quantas pessoas eu já conheci na minha vida, no meu ministério, nas minhas andanças por aí, pessoas que dizem, pastor, não sei não, eu já não aguento mais, não sei. Pessoas desviadas, por exemplo. Você quer ver um exemplo? Você conversa com uma pessoa desviada e, mas você precisa voltar. E de vez em quando você vai ouvir assim, não, mas eu vou voltar. Se eu vou voltar, igual o seguinte, eu vou fazer regime. Eu vou fazer regime.
Hoje, irmãos, aconteceu uma coisa inusitada aqui, eu vou colocar um fracasso aqui na minha vida aqui para vocês. Tomei uma posição, amanhã eu mudo tudo. Vesti 3 calças para vir para a igreja, nenhuma me serviu. Tirei uma, tirei outra e tirei outra. Falei, não é possível. Até que eu achei uma aqui que é elástica. Como é que chama isso? Stretch. É nova, viu, irmãos? Exatamente isso. Um dia desse eu conversei com um rapaz, e aí? Não é você, fulano falou que, acho que foi alguém que foi lá em casa prestar um serviço, disse, pastor, ó, é desviado. Aí eu falei, rapaz, e ele disse assim, mas eu estou voltando, pastor, estou voltando devagarzinho. Eu digo assim, com certeza você não sabe para onde você está voltando, senão você não voltava devagarzinho. Não é verdade? Irmãos, presta atenção. Ó, tem uma festa ali, você vai ganhar prêmios, vai fazer isso, vai isso aqui, vai para lá. Eu vou lá, vou devagarzinho. Não vai não, que você não vai chegar, amigo. Já muita gente vai chegar na sua frente. Quando você diz, eu estou voltando devagarzinho, é porque você não sabe para onde você está voltando. E isso é porque o inimigo colocou você um sentimento de impotência, inutilidade. Você está indo, mas não está indo. Você está, não sei se eu vou, se eu fico. Quem sabe? E aí, de repente, te joga, você cai dentro da igreja. Aí você cai ali, aí o louvor está bonito, como estava aqui hoje. Aí você chora e diz assim, agora sim. Agora sim, a partir de hoje. Aí você sai ali afora, aparece alguma coisa que te apetece, aí você diz assim, mas eu posso deixar para 1º de fevereiro, porque hoje é dia 7, mês quebrado, não dá. E quando você percebe, você não consegue. Não consegue. Pastor, que mensagem desanimadora, pastor. Mas aí entra a restauração de Deus. Por isso é que é necessário a graça. Deus olha assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu vou inverter aqui. Primeiro ele vai fazer, depois eu te digo o que precisa para ele fazer. Aí ele entra com a graça. Aí ele vem e diz assim, Satanás, chega. Você não tem poder. Eu deixei você ir até um ponto. Eu estou te dando primeiro a vitória. Eu vou te dizer, para alcançar essa vitória, eu inverti. Abra em Jeremias. Eu vou falar aqui do povo de Israel. É exatamente a figura nossa. O povo de Israel, o que aprontou com Deus, e tem hora que estava em cima, Deus se agradava, daqui a pouco o povo ia lá e se agarrava com outros deuses, e pecava, e Deus ficava triste, colocava na mão dos outros, aí os caras vinham e dominavam o povo dele. O que acontece conosco? É a mesma coisa, nós somos infiéis. Nós estamos bem, está tudo certo aqui, e estamos em oração, e pedindo oração pelo meu emprego, pela minha família. Deus resolve, a pessoa esquece de tudo, e já cai para o outro ídolo. Qual é o outro ídolo? O trabalho dele, ou a sociedade para ele, ou os amigos dele, porque tudo fica bem. Jeremias capítulo 18. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando, 2 pontos. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro. E eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira, contudo o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Para aqui. Isso é uma figura do que eu estou te dizendo aqui. E ele está falando para um de nós, para pregadores, está assim, levante, Rafael, dispõe-te, e entra na igreja tal, e você vai ver o que eu estou fazendo. E eu então me dispus e levantei. E quando eu cheguei lá, eu vi uma pessoa orando
e Deus restaurando uma pessoa que estava estragada. Essa figura. Aqui ele está falando do povo dele, o povo de Israel. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se. Deus estava formando a mim, a você, formando Adão, formando um por um, para nós sermos reis e sacerdotes. E seremos, mas seremos se formos restaurados. Deus não pode ter no seu reino pessoas, reis e sacerdotes para reinarmos, se nós não formos restaurados, porque se nós não formos restaurados, seremos como laranjas podres. Uma laranja podre no meio de 10, 15 laranjas, vai apodrecer as demais. Se você não conhece isso, compra uma laranja podre e ponha no meio de uma dúzia de laranjas boas. No fim de 3 dias, você vai ver quantas laranjas você já perdeu. O negócio é que o inimigo faz com que nós não conheçamos isso. Primeiro, ele não quer que eu conheça que haja restauração. Segundo, ele quer que eu não aceite a restauração e que eu diga assim, não dá mais, eu estou correndo, eu não vou, estou voltando devagarzinho, não sei se vale a pena. Aí, e mais um monte de coisa, irmãos, que eu não vai dar tempo de ficar falando aqui. Não dá lá, ali só tem hipócrita, eu não vou naquela igreja, eu não vou lá. Não, eu me basto, eu sou minha igreja, eu fico em casa. Isso são coisas que estão fora daquilo que Deus planejou para você. Deus fez você para você multiplicar em todos os sentidos. E você tem multiplicado? Você tem falado para seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, o mecânico do seu automóvel, que não tem saída para eles se não for através de Jesus? Você tem falado? Se você não tem falado, você não está multiplicando. Talvez você tenha perdido a semelhança de Deus. E o diabo está fazendo você ter vergonha de falar. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Tem que nascer de novo. Moldando outro vaso de acordo com o desejo dele, e não com o desejo da Eva. Qual era o desejo dela? Mas, aquilo ali, que fruta linda, uau, meus beiços estão, não, esse é o seu desejo. Ele disse, eu vou restaurar, eu vou tirar todo o vírus que tem aí, e vou restaurar você de fábrica. Eu vou te formatar de novo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu vou fazer. Se em algum momento, versículo 7, eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. Deus nos fez para dominar. Deus nos fez para estar sobre o inimigo e não sob o inimigo. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, mas o pecado partiu essa relação, quebrou. Então, aceitar esse estado, meu amado e minha amada,
é algo que o diabo tenta impor ao homem até hoje, com ameaças, com vergonhas. Irmãos, não foi com um, não foram duas, não foram três, não foram 10, mais de não sei quantas pessoas ao longo da minha vida ministerial, que eu já disse, mas por que você está fora, inclusive desta igreja aqui? Por que, meu irmão? Você está onde, pastor? Eu saí de lá, na verdade não estou em lugar nenhum. Irmão, mas por que você não volta? E a palavra dele é, pastor, eu estou com vergonha. E quem colocou essa vergonha se não fui eu? Eu nem o vejo. Quem colocou essa vergonha se não é você? Você nem sabe. Quem colocou essa vergonha é o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, aquele que não quer que nós dominemos, mas que nós sejamos cavalos sobrepujados. Então Deus, por sua graça, vem e vai te restaurar. Quantos querem ser restaurados? Mas Ele já deu aqui. Quais são as nossas atitudes para concluir? Primeiro, você precisa aceitar que o seu estado é deplorável. Você precisa aceitar. Realmente, eu preciso de médico. Realmente, eu preciso de cura. Realmente, eu preciso de libertação. Eu tive um tio, obviamente, se eu tive é porque ele já faleceu. Tive um tio, irmão do meu pai. Nunca foi ao hospital. Nunca. No dia que foi, morreu. Primeira vez. Ele só não falou. Não falei que eu não queria vir, porque ele já estava morto. Mas ele disse assim, não vou ao hospital. Mas você está sentindo dor? Não vou, porque vai que o médico descobre alguma coisa. E eu não estou preparado para ouvir uma notícia do médico. E quando ele foi, o negócio não teve mais jeito. Ele foi e ficou. Você precisa aceitar que o seu estado é deplorável. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aí ele dá a sentença, para serdes curados. Então, a primeira coisa para eu ser curado, para Deus me restaurar, eu preciso confessar. Mas para eu confessar, eu tenho que decidir dentro de mim. O irmão Luiz Carlos está aqui, eu não trabalho com drogados. Mas eu tenho quase certeza que funciona assim. Ele vai passando na rua assim, agarra os caras, não quero não, você tem que vir à força, você tem que vir. A pessoa tem que dizer, eu não consigo sair disso. É assim que funciona? Eu preciso de ajuda. Eu fico tremendo, se eu parar meia hora, eu tremo, eu não sei o que. Ele disse, então você precisa de ajuda. Pronto, ele já aceitou, agora ele confessou, eu preciso. Pronto. Essa é a primeira coisa. Quando você reconhece, a segunda coisa que você tem que fazer é o quê? É aceitar. Porque tem gente que reconhece, mas não aceita. Eu era criança, não pequena lá em Guaçuí, mas eu era criança, e eu vi um pastor contar um caso verídico. Diz que ele chegou para uma igreja lá no interior e começou a saber quem são as pessoas e tal, e viu no hall que faltavam alguns irmãos, e falou, esse irmão é um irmão, foi sempre muito atuante na igreja, ele é até um fazendeiro, mas ele sempre tem uma desculpa, e ele não vem mais à igreja já há um tempo, eu vou lá visitá-lo. E ele foi visitar o irmão, quando ele chegou lá, disse, irmão, eu sou o seu pastor, o meu pastor, pastor, eu fiquei sabendo e tal, que o senhor seja muito feliz, a igreja é boa, povo bom, hein, povo bom. E o pastor, pois é, rapaz, mas por que você não tem ido à igreja? Pastor, mas olha só, eu não tenho ido à igreja, mas alguém te aborreceu lá? Não, de jeito nenhum, povo bom, pastor, povo bom. Já sabe até de onde ele era, né? Então, meu irmão, o pastor anterior falou alguma coisa que o senhor não gostou? Não, eu sempre gostei das mensagens, mas o senhor não ouviu a minha, mas eu sei, se o senhor veio para cá porque é gente boa, porque essa igreja é boa.
Quando ele viu que não tinha defeito nenhum, eu falei, mas irmão, então o senhor vai me descobrir que eu não estou conseguindo, o Espírito Santo não me revelou. Por que o senhor não tem ido à igreja, pastor? É o seguinte, eu comprei essa fazenda e todos os dias eu tenho que alimentar meu gado. Eu tenho muito boi, então não dá tempo. Quando eu acabo de alimentar, já acabou a escola dominical, acabou tudo, eu não posso ir. Ah, mas isso é o que te impede, irmão? Só isso, pastor, te confesso, só isso, não tem mais nada não. Tá bom, vamos orar. Ore sim, irmão. Então, o senhor quer um cafezinho? Quero, mas eu quero orar. Vamos orar. Senhor, estou aqui com o seu Justino, e o seu Justino está com um problema, que o inimigo não está permitindo. Então, Senhor, e ele, amém. Senhor, fortalece o coração do seu Justino, amém. Justino é um nome fictício, tá, irmão? Eu sei que aqui não tem nenhum Justino, então estou dando Justino. E não é para você não, irmão Justino, você que está preso, de repente. Fortalece, dá sabedoria ao irmão Justino, amém. Cuida da sua família, da saúde, ele, amém, Senhor. Deus, tira o gado do seu Justino que está atrapalhando ele para a igreja. Aí não, irmão, aí não, pastor. Então não era o gado, era ele que elegeu um problema para ele e não sabia. Há momentos que nós não sabemos sair, nós temos que aceitar. Se há uma coisa que eu não consigo entender, tem algumas coisas que eu não entendo, eu estou escrevendo num caderninho, para quando chegar lá, eu vou sentar numa tora daquela que tem lá no céu, assim, debaixo de uma árvore daquela, lá tem umas árvores bonitas, eu vou sentar e vou perguntar, Jesus, me explica isso aqui. Tem algumas coisas que eu não sei entender. E uma delas vai, a pessoa está desesperada, precisando de ajuda, você oferece e ele diz, obrigado, por hora não. Eu só quero entender. Mas orando, Deus já me disse, eu vou te dizer por quê. Porque na verdade ele não quer. Na verdade ele gosta daquilo que ele está fazendo. Ele gosta daquilo que está o tirando da presença de Deus. E enquanto não acontecer algo muito grave com ele, ele não vai vir. Ou então, ele precisa vir por amor, ou então pela dor. Mas o Senhor está com os braços abertos, dizendo, eu quero restaurar. Quero restaurar. E restaurar aquilo que você, durante a pregação, você colocou para Deus, eu quero que seja restaurado. Restaura, Deus, a minha vida. Há pessoas que talvez estejam aqui hoje dizendo assim, eu tenho 5 áreas na minha vida está toda de cabeça para baixo. Há pessoas que podem estar dizendo, só tem uma área que só precisa resolver, eu estou mancando, mas só mancando de um pé, o resto está tudo funcionando. Então, mancando no sentido de um pé, na sua vida, ou seja, eu só estou pendente na vida material, só na familiar, ou só na minha saúde, alguma coisa, o resto está funcionando. E Deus diz, deixa eu fazer, dá uma consertada aqui, o Senhor diz, não, eu tenho que quebrar e fazer de novo. Porque se eu quebrar e fazer de novo, eu vou ter certeza, se eu quebrar e fizer de novo, eu vou ter certeza de que aquele vírus que estava ali, eu amarrotei, eu amassei e fiz novo vaso. Isso é morrer. Isso é. Eu já conversei com pessoas aqui nessa igreja, que não são honrados na sua própria família. Você precisa restaurar isso. O diabo é que está fazendo isso com você. Porque como é que Deus permite você criar uma família para você ser desonrado dentro da própria família? Não. Eu já conversei com pessoas aqui nessa igreja que são desonrados porque lhe falta o dinheiro. E as pessoas não acreditam, e ele não tem dinheiro, e porque não tem dinheiro, ele atrasa uma dívida ou outra. Meu amado, você precisa ser restaurado. Todos podem passar por isso. Todos podem passar por um problema, e nós não vamos discutir a causa agora, porque eu não quero discutir a causa, eu quero que você acredite que você precisa de uma restauração, porque o diabo tem tripudiado nas vidas de pessoas aqui, tomara que não tenha nenhum aqui na igreja, mas eu quero que possa ter. A palavra vai ser lançada e eu vou orar agora. Já são 9h15,
Nós ainda vamos ter a Santa Ceia, não esqueci não. Mas eu quero encerrar agora. E eu diante de Jesus, eu estou com uma fé tão grande, mas tão grande, que você não sabe do que eu sou capaz de orar hoje. E eu queria que viesse aqui à frente para nós orarmos, e os irmãos que fizeram o curso conosco, de como orar melhor, não no curso de dar poder não, curso que já estivessem se preparando aí, eu quero que você traga aqui só aquilo que é absurdo. Pastor, eu vou aí no altar porque eu tenho uma dívida de R$120 amanhã. Irmão, nem venha, abra o lugar para outro, porque isso é muito pequeno, a gente vai dar outro jeito. Eu quero que você venha com algo que você diz assim, estou lutando. A Vivian, sem saber, fez um ato profético ali, trouxe para agradar, e a Vera também, por incrível que pareça, casada comigo, não combinei com ela, ela nem sabia direito, e ela já fez. Eu tinha um ato profético antes da pregação, eu disse, já foi feito. Fizeram. Aí eu cortei, porque era parecido com isso aí. Mas eu quero orar agora para Deus restaurar a sua vida. E eu queria que você viesse aqui à frente, restaurar alguma área da sua vida. Restaurar em que sentido? Eu não quero mais que o diabo tripudie sobre a minha vida. Eu não quero ser envergonhado nessa ou naquela área. Eu quero ser restaurado à semelhança de Deus. Eu quero ter poder e autoridade. Vamos ficar de pé. Eu quero estar aqui bem pertinho de você. Aleluia. Pode vir. Estou aqui embaixo para te receber.